Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já se sentiu como se ninguém conseguisse enxergar o que se passa dentro do seu coração? Já teve aquela sensação de estar cercado por pessoas, mas mesmo assim, completamente invisível? Talvez você esteja vivendo dias assim tentando manter o sorriso por fora, enquanto por dentro tudo está em silêncio e confusão. Mas eu tenho uma notícia para você: o Salmo 139 foi escrito exatamente para esses momentos. Esse salmo é um mergulho profundo na alma humana, um retrato de como Deus nos vê por dentro, com total clareza. Ele revela que, mesmo quando a gente não se entende, o Senhor já sabe cada pensamento, cada medo, cada detalhe do que se passa aí dentro. E sabe o que é mais lindo? Ele continua nos amando. Esse amor incondicional é a base de tudo o que vamos refletir aqui hoje. Então, antes de continuar, eu te convido a orar comigo, com o coração aberto, para que o Espírito Santo fale com você durante essa mensagem. Feche seus olhos e oremos. Senhor, Tu que me conheces por completo, visita hoje as regiões mais profundas do meu coração. Dissipa as trevas internas com Tua luz e restaura minha identidade em Ti. Espírito Santo, vem com Teu consolo, traz cura interior, direção e revelação. Mostra o Teu amor incondicional e o Teu propósito para minha vida. Livra-me da culpa, da confusão e da solidão. Enche esse momento com a Tua presença real e viva. Dá-me coragem para ser verdadeiro diante de Ti. Ilumina as áreas que preciso entregar e transforma minha visão. Fala comigo através do Salmo 139. E que, ao final dessa reflexão, eu esteja mais rendido ao Teu amor. Amém. Se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Salmo 139, versículo 1 e 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus não te observa superficialmente, Ele te sonda. E sondar é mais do que olhar, é mergulhar nas profundezas da alma, atravessar aquilo que está oculto até para você mesmo. Antes que uma palavra chegue aos seus lábios, Ele já entende a raiz do que você sente. Isso não é para gerar medo, é para te fazer respirar em paz, porque você é totalmente conhecido e ainda assim, completamente amado. Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. Ele vê quando você está exausto, quando levanta sem vontade, quando seu corpo está presente, mas sua mente está longe, cheia de peso e preocupação. Ele escuta as orações silenciosas que só o coração consegue fazer. E mesmo nos teus dias mais nebulosos, Ele continua presente, cercando seus passos com proteção espiritual e graça. A presença de Deus não exige que você se apresente forte, mas verdadeiro. A cura começa quando você para de tentar impressionar a Deus e apenas se rende à verdade. A transparência espiritual é um convite que o Senhor faz a todo momento: me deixe entrar nas áreas que você esconde. Ele já conhece o que está quebrado e está disposto a restaurar tudo com amor incondicional. O conhecimento que Deus tem sobre você não é julgamento, é cuidado. Ele sabe o que você enfrentou em silêncio, os medos que você disfarça, os sonhos que você enterrou. E mesmo assim, Ele ainda diz: você é meu. Isso é amor que cura, é presença que sustenta, é conhecimento divino que transforma. Porque onde os olhos humanos não alcançam, os olhos de Deus já estão trabalhando. Salmo 13, 1956. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim é sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus não se impressiona com discursos bonitos, nem se engana com aparências. Ele nos cerca por todos os lados e coloca sobre nós a sua mão, uma mão que não pesa para acusar, mas sustenta com amor. Esse conhecimento é tão profundo, tão grandioso, que escapa ao nosso entendimento. E justamente por nos conhecer assim, Ele nos convida à autenticidade. Porque diante dele, não há necessidade de esconder nada, há apenas um chamado à entrega. A autenticidade diante de Deus é o que abre espaço para a cura interior. Quando somos sinceros, até mesmo com aquilo que nos envergonha, permitimos que a luz do Espírito Santo toque onde mais precisamos ser curados. O Senhor não busca orações ensaiadas, Ele responde ao clamor genuíno de um coração quebrantado. Ele não espera perfeição, Ele espera verdade. É na transparência espiritual que encontramos libertação. O que você não confessa,
te aprisiona. Mas o que você entrega, Deus transforma. Quantas vezes tentamos orar como se estivéssemos apresentando um currículo, mas Deus prefere um choro honesto a um discurso vazio. Ele sabe o que está por trás do que você diz, e mais ainda, sabe o que você não tem coragem de dizer. E mesmo assim, continua te cercando com graça. Esse é o convite do Salmo 139: pare de correr de Deus e corra para Ele. Não há lugar mais seguro do que a presença daquele que já sabe tudo sobre você e ainda assim permanece ao seu lado. A rendição verdadeira não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você se despe das máscaras diante do Senhor, Ele te reveste com identidade, propósito e paz. Salmo 139, versículo 7: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não existe canto do mundo, nem abismo da alma, onde a mão de Deus não possa alcançar. O salmista pergunta: para onde me irei do teu espírito? E essa não é uma dúvida, é uma declaração de certeza. A presença de Deus é uma proteção que nos envolve por inteiro, passado, presente e futuro. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o Senhor continua cercando você com seu amor vigilante. A proteção espiritual de Deus não é apenas contra ataques externos, é contra as tempestades internas que tentam roubar nossa paz. Ele guarda a mente cansada, o coração ferido, os passos incertos. Em momentos de angústia, Ele se torna abrigo. Em tempos de guerra, Ele se torna escudo. Mesmo quando não sentimos, Ele está lá sustentando com sua mão invisível e poderosa. Você pode até achar que está só. Pode até achar que Deus se afastou. Mas a verdade é que Ele te cerca o tempo todo, com uma fidelidade que não depende da sua força, mas do amor incondicional dEle. Ele protege seus caminhos mesmo quando você tropeça. Ele levanta muralhas espirituais ao seu redor mesmo quando você não percebe. Essa presença constante é um milagre silencioso que acontece todos os dias. Talvez você esteja enfrentando lutas agora. Medos que não passam, pressões que ninguém vê, inseguranças que tentam te paralisar. Mas hoje, através deste salmo, o Senhor te lembra: você está cercado. Eu não te deixei. Respire fundo, porque quem te protege não dorme. Quem te guia não falha. Quem te ama nunca vai te abandonar. Salmo 139, versículo 8 e 10: se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não importa quão alto você tente subir, ou quão fundo você afunde, Deus está lá. O salmista declara que mesmo que ele suba aos céus ou desça ao mais profundo abismo, a presença de Deus o encontrará. Isso é mais do que teologia, é experiência. É saber que não existe lugar, geográfico ou emocional, onde o amor de Deus não alcance. Às vezes, quando a dor nos consome ou a culpa nos sufoca, a gente tenta fugir. Fugir dos outros, fugir de nós mesmos e até de Deus. Mas o Senhor não desiste de nos encontrar. Mesmo quando tomamos as asas da alvorada, tentando escapar, Ele nos persegue com misericórdia. E onde quer que a gente vá, mesmo nos confins do mar, a mão dele ainda guia e sustenta. Esse salmo desarma toda tentativa de esconderijo. Ele revela que Deus não quer nos punir, mas nos resgatar. Ele nos segue não por controle, mas por amor. A presença divina não é prisão, é refúgio. E quando você entende isso, a sua fuga se transforma em entrega. Não fuja mais. Porque onde você for, a graça vai atrás. E quando você parar, vai perceber que nunca esteve sozinho. Hoje, talvez você esteja tentando lidar com algo que te faz querer desaparecer. Mas a mensagem do Salmo 139 é clara: até no seu ponto mais escuro, Deus estará com você. Não importa o lugar, o erro, a dor ou a distância, Ele estará lá, com a mão estendida, pronto para te levantar de novo. Ele não tem medo das suas profundezas, porque foi Ele quem te formou. Salmo 139, versículo 11 e 12: se eu disser as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Tem momentos em que a alma escurece, situações que nublam a esperança, dores que lançam sombras sobre tudo. O salmista fala sobre isso, sobre a tentativa de se esconder nas trevas, de acreditar que a escuridão venceria. Mas Deus vê na escuridão como quem vê em plena luz do dia. Nada é oculto para Ele, nem mesmo aquilo que você finge não sentir.
As sombras internas não assustam o Senhor. Ele não se afasta das suas dores mais profundas, nem vira o rosto diante do seu desespero. Pelo contrário, é exatamente nesses lugares escuros que ele quer entrar com luz, com cura e com propósito. Não para te expor, mas para te libertar. O que o inimigo tenta esconder, Deus quer revelar para restaurar. Quando você entrega suas trevas para Deus, Ele transforma a vergonha em testemunho, medo em força e feridas em fonte de compaixão. A cura interior acontece quando você permite que a luz de Cristo brilhe nos cantos que você mantinha fechados. E essa luz não condena, ela aquece, consola e transforma. Porque o amor de Deus não recua diante da sua dor, ele mergulha nela. Se hoje você sente que está em um túnel, lembre-se, Deus não precisa esperar o dia clarear para agir. Ele é a luz. Ele é a luz. E mesmo que você tenha se convencido de que não há saída, Ele está aí pronto para te guiar. Confie, nenhuma escuridão é densa demais para impedir a ação de um Deus que vê tudo e que ama profundamente. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você não é obra do acaso. Não nasceu por acidente, nem foi moldado pelo acaso da genética ou do ambiente. Deus formou você, parte por parte, no ventre da sua mãe. Ele teceu cada detalhe com intenção divina. E se foi o Criador que desenhou você, então há valor em cada parte do que você é, mesmo naquilo que o mundo não entende. O Salmo 139 confronta todas as mentiras que tentam roubar sua identidade. Mentiras que dizem que você não é suficiente, que não tem propósito, que não é digno de amor. Mas a palavra declara: fui feito de forma assombrosamente maravilhosa. Isso significa que você carrega no seu corpo, na sua história e na sua alma, a assinatura do próprio Deus. Aceitar essa verdade é um passo poderoso rumo à liberdade. Porque quando você entende quem te criou, você também entende quem você é. Sua identidade não está nas suas falhas, nem nos rótulos que colocaram sobre você, ela está em Deus. Ele te chama por nome. E cada parte sua, inclusive as que você rejeita, fazem parte de uma obra-prima divina. Hoje, olhe para si mesmo com os olhos da graça. Você é mais do que dores, mais do que cicatrizes, mais do que histórias mal contadas. Você é alguém sonhado, desejado e moldado por Deus com um propósito divino. E a sua existência, por si só, já é um testemunho do amor incondicional do Pai. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano. Antes de você dar seu primeiro suspiro, os olhos do Senhor já te contemplavam com amor eterno. Ele escreveu cada detalhe da sua jornada em seu livro, os altos, os baixos, os dias de choro e os dias de festa. Nada na sua história é aleatório. Você existe com direção, com propósito e sob o olhar constante de um Pai que cuida. Esse versículo traz descanso à alma aflita, porque mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no controle. Ele sabe o que ainda virá, porque já escreveu os dias da sua vida com sabedoria e justiça. E mesmo que você tenha feito escolhas erradas ou enfrentado caminhos tortuosos, nada pode apagar os planos que Ele tem para você. Entender isso transforma o presente. Não somos folhas ao vento, nem vítimas do destino. Somos filhos guiados por um Pai que conhece cada passo. Cada estação tem um propósito. Cada dor pode ser redimida. E quando você se alinha ao que Ele escreveu, começa a viver não por acaso, mas por desígnio divino. Você pode ter se perdido em algum momento da caminhada. Pode até ter questionado se há sentido nisso tudo. Mas Deus te lembra: hoje eu escrevi os teus dias, e nenhum deles passou despercebido aos meus olhos. Volte para Ele. Deixe que o autor da sua vida assuma novamente a pena. Porque ainda há capítulos lindos por vir escritos por um Deus que só escreve histórias de redenção. Alma 1.391.718. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia quando acordo. Ainda estou contigo. Você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso pensa em você o tempo todo?
Os pensamentos dele a seu respeito são tantos que não podem ser contados, são mais numerosos que os grãos de areia. Isso é mais do que poesia, é verdade espiritual. Você ocupa a mente de Deus com constância, com carinho e com propósito. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já pensou em cada detalhe. Enquanto você questiona o porquê de algumas coisas, Ele já desenhou respostas. Ele pensa em você quando você dorme e quando você acorda, Ele ainda está com você. Isso revela uma presença que não se ausenta, um amor que não se interrompe e um cuidado que não falha. Esses pensamentos não são frios ou distantes, são cheios de amor incondicional, proteção espiritual e direção. Eles falam de um Deus que planeja, que sonha junto, que quer te ver florescer mesmo depois dos desertos. Ele não te esquece. Ele não te ignora. Ele não te abandona. Ele pensa em você com a ternura de um pai que cuida de cada detalhe. Talvez você ache que não é lembrado, que ninguém percebe o que você vive. Mas hoje Deus te diz: você nunca saiu do meu pensamento. E isso muda tudo. Porque quando o Criador do Universo te mantém na mente e no coração, você pode caminhar com segurança sabendo que existe um amor eterno, constante e pessoal te sustentando todos os dias. Salmo 139, versículo 19 e 22. Tomara que tu mate os perversos, ó Deus. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Pois falam maliciosamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreçou-os com ódio completo, tenhou-os por inimigos. O tom do salmo muda e isso nos surpreende. De uma adoração profunda à presença de Deus, o salmista agora expressa um clamor por justiça. Ele fala com paixão sobre aqueles que se levantam contra o Senhor, revelando um coração zeloso pela santidade divina. Isso mostra que conhecer a Deus profundamente também gera repulsa ao mal. Esse zelo não é ódio carnal, mas rejeição ao que é contrário à natureza santa de Deus. O salmista está indignado com a impiedade, com os que blasfemam, com os que se opõem à luz. E essa indignação nasce do amor. Quem ama a Deus de verdade não consegue ser indiferente ao que o fere. Há um incômodo santo quando vemos o mal prevalecer. Esse trecho também nos ensina a nos posicionar espiritualmente. Em tempos onde tudo é relativizado, o Salmo 139 nos chama à separação. Se andamos com Deus, não podemos andar com as trevas. Se buscamos a verdade, não podemos tolerar a mentira. O zelo pela santidade é fruto de intimidade com o Espírito Santo. Zelar pela santidade de Deus é proteger o que é sagrado dentro de nós. É manter o coração alinhado com o que Ele ama e afastado do que Ele abomina. É escolher a luz todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro escolhe a escuridão. É viver com temor e reverência, sabendo que fomos chamados para a santidade. E esse zelo também é um clamor por purificação. O salmista não quer só que os ímpios se afastem, ele quer permanecer limpo. Ele deseja estar do lado certo, com a motivação certa, no caminho certo. Porque quem ama a Deus de verdade, deseja se parecer com Ele na justiça, na verdade e na santidade. Salmo 139, versículo 23 e 24. O salmo se encerra com uma oração profunda e ousada: sondame, ó Deus. Essa não é uma oração qualquer, é um pedido de total exposição, de transparência absoluta diante do Criador. O salmista convida Deus a vasculhar sua alma, examinar seus pensamentos e revelar tudo o que ainda precisa ser transformado. Isso é rendição verdadeira. Essa entrega não nasce da culpa, mas da confiança. É a confiança de que Deus, ao revelar o que está errado, não condena, mas cura. Ele não aponta falhas para destruir, mas para reconstruir. Quando dizemos: vê se há em mim algum caminho mau, estamos reconhecendo que sozinhos não conseguimos enxergar tudo e que precisamos da luz do Espírito para sermos guiados. A oração final do Salmo 139 é um convite ao processo de santificação. Um pedido para ser moldado, transformado, alinhado com o céu. Guia-me pelo caminho eterno significa: não quero mais andar segundo minhas vontades, mas segundo o teu propósito. É deixar de viver por impulso e começar a viver por direção divina. Esse é o clímax espiritual do Salmo. Depois de reconhecer a presença, o conhecimento, a criação e o zelo de Deus, o salmista diz: eu me entrego. Ele pede que o Senhor sonde, prove, revele e guie.
E esse é o lugar mais seguro do mundo, estar totalmente nas mãos de um Deus que nos conhece e ainda assim nos ama. Hoje, essa também pode ser a sua oração. Talvez você esteja tentando vencer lutas internas sozinho, tentando controlar caminhos que só o céu entende. Mas agora é hora de entregar, de pedir: Senhor, me sonda, me transforma, me guia. Porque a verdadeira transformação começa quando temos coragem de nos deixar ser totalmente conduzidos por Ele. O Salmo 139 é uma revelação poderosa sobre quem Deus é e sobre quem nós somos nele. Ele nos conhece por inteiro, mesmo antes de sermos formados. Ele nos sonda, nos cerca, nos protege, e ainda assim nos dá liberdade para escolher a rendição. Esse salmo é um espelho da alma e uma janela para o coração do Pai. Ao longo desses versículos, descobrimos que a presença de Deus é inescapável, o amor dele é incondicional, e os planos que ele tem para nós são eternos. Mas mais do que isso, aprendemos que o caminho da cura e da transformação começa com um coração disposto a ser sondado e guiado. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você tem orado como quem confia que é plenamente amado por Deus? Ou ainda tenta esconder partes do seu coração? Talvez hoje seja o dia de abrir tudo, sem medo. Porque quem nos vê por dentro também é quem mais quer nos restaurar por completo. Compartilha nos comentários o que Deus falou com você através desse salmo. Sua experiência pode fortalecer a fé de outras pessoas. E se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você, envie para alguém que está precisando se lembrar que Deus nunca se ausenta. Te espero no próximo vídeo. Tchau.